Boa tarde, senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras. Estava aqui um pouco ansioso com essa fala, porque às vezes as coisas são complexas e as falas ficam perigosas. Uma das coisas mais angustiantes, fazer política tentando representar o povo, os interesses populares, é ver como atua o oligopólio dos meios de comunicação no nosso país. Nós temos uma rede de comunicações absolutamente controladas por meia dúzia de famílias, de grandes grupos econômicos, e parece que tudo o que acontece no país, na cidade, eles vão sutilmente construindo uma narrativa, que, de preferência, livre a cara do grande capital e responsabilize o povo pobre do nosso país pelos problemas. Eu já estou vendo isso em relação à narrativa que está sendo construída sobre as tragédias que se abateram na nossa cidade, na forma de enchentes, deslizamentos e agora, mais recentemente, o desabamento na comunidade da Muzema. Eu acho ótimo que a imprensa escancare o novo mercado das milícias, a exploração imobiliária na Zona Oeste. Acho excelente que se denuncie que as áreas ambientais da nossa cidade vêm sendo destruídas por empreendimentos dos milicianos. Que a delegada de polícia fale na televisão que os moradores estão com medo de prestar depoimento. Bom que a imprensa cumpra esse papel. Agora, se acompanha o noticiário no último período, parece que só tem dois responsáveis pela crise que se abateu sobre a cidade: o mercado imobiliário das milícias e o mercado imobiliário informal das favelas. É verdade que isso tudo é problemático. Agora, fica parecendo um pouco aquele discurso que parece que a corrupção nasceu com o PT. Volta e meia a gente se depara com isso, principalmente nas redes sociais, né? Parece que a corrupção tem 16 anos, tem 20 anos, tem 14 anos no nosso país. Você olha a imprensa carioca nos últimos dias, parece que os problemas ambientais provocados pelo descontrole. Você lê a imprensa, parece que a população pobre do Rio de Janeiro insiste em morar mal. É uma opção. Eu quero morar num lugar perigoso. É uma opção minha. Eu li até comentários, pessoas falando, é porque a vista é mais bonita. Aí prefere ficar no lugar perigoso do que ir para um lugar adequado, porque a vista é mais bonita. Gente, a gente precisa debater a sério como a nossa cidade se transformou no que ela é. E aí é um problema histórico de submissão do poder público aos interesses da especulação imobiliária, seja ela formal ou informal. Alguém acha que Copacabana, Ipanema, que a Tijuca foram planejadas, foram construídas em função de uma ação urbanística bem planejada, que fez com que essas ocupações fossem feitas de maneira adequada? Como é que a Avenida Maracanã inunda? Como é que as áreas nobres da nossa cidade inundam? É porque a cidade inteira foi construída obedecendo ao dinheiro e não ao planejamento urbanístico. Planejamento urbanístico nunca teve vez nessa cidade. A gente nunca teve plano de habitação de verdade para atender as demandas do Rio de Janeiro. Há décadas que os urbanistas, que os arquitetos demonstram que a gente não precisa mais expandir a mancha urbana do Rio de Janeiro, que a mancha urbana que já existe consegue absorver todo o crescimento da população em áreas já com infraestrutura, ou com alguma infraestrutura que é mais fácil
de melhorar, a gente precisa encarar por que que existem áreas formais e áreas informais no Rio de Janeiro. Como é que isso se produz? Como que isso se produziu historicamente? E o parlamento, senhor presidente, precisa agir. Na ordem do dia, eu incluí o projeto de lei complementar número 30 de 2017, de autoria do nosso mandato, que regulamenta o Plano Municipal de Habitação de Interesse Social para a cidade do Rio de Janeiro. Com décadas de atraso, essa Câmara Municipal pode, essa semana, dar uma resposta à altura à crise provocada na nossa cidade pela submissão histórica do poder público aos interesses imobiliários formais e informais. O Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, ele, se aprovado nessa casa, será baseado nos princípios do direito universal à habitação digna, da gestão democrática e participativa da cidade, da transparência dos temas de interesse público, da busca pela conservação ambiental e adaptação às mudanças climáticas. Senhor presidente, nessa construção de uma narrativa torta, tem gente tentando responsabilizar a esquerda, que denunciou as remoções do prefeito Eduardo Paes. Tem, né, um artigo do arquiteto Washington Fajardo, em que ele escreve: quando se fazia reassentamento de pessoas morando em áreas de risco na administração Paes, a narrativa da esquerda era chamar de remoções. Começar analisando essa frase. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Washington precisava dizer para a gente o que é a esquerda na concepção dele. Porque nem toda a esquerda estava criticando. Uma parte da esquerda estava removendo. O secretário das remoções foi o companheiro Jorge Bittar, do PT. Então, para início de conversa, isso aqui já está furado, porque não estava toda a esquerda resistindo às remoções do Eduardo Paes, não. Uma parte estava implementando. E não era reassentamento, está errado. Ele mais à frente diz assim: até tese de mestrado sobre isso teve. E ele deveria ler a tese. Se ele ler a tese, ele vai entender que o que a esquerda estava criticando é que não era reassentamento. Aliás, o que parte da esquerda, o PSOL e outros setores da esquerda estavam criticando, é que o Eduardo Paes apresentava como reassentamento, mas não era. O que a tese de mestrado provou é que essas residências removidas não estavam em área de risco. Elas estavam principalmente em áreas de interesse da especulação imobiliária no contexto da Copa do Mundo e das Olimpíadas. O grande exemplo é Vila Autódromo. Até existia problema ambiental da Vila Autódromo, resolvia todos os problemas de acesso ao Parque Olímpico, os problemas ambientais, reassentava, aí sim, com o termo correto, as casas na margem da lagoa, por 20 milhões. A prefeitura gastou mais de 200 milhões para remover, sem nenhum dano ambiental. A tese, o Washington Fajardo devia ler, mostra comunidades sendo removidas para mais de 40 quilômetros de distância. Isso não é reassentamento e nem é legal, desobedece ao Estatuto das Cidades, a lei orgânica do município. Nós, da esquerda, sempre fomos a favor da intervenção pública nas comunidades pobres do Rio de Janeiro, com políticas verdadeiramente de reassentamento e de urbanização. O que nós combatemos durante o governo Eduardo são 14.204 casas e 218 áreas de risco, reproduzindo a pobres. Porque quando é o local da moradia do rico, como na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo, aí é para remover o risco e não o morador. Ninguém argumenta que não se pode gastar milhões para fazer a manutenção, ou que tem que tirar os moradores
da Rua José Gino, da Rua Clóvis de Bevilacqua, na Tijuca, no entorno do Rio Trapicheiros. Esse discurso são emoções, não reassentamento. Podemos dar uma resposta à altura aprovando o Plano Municipal de Habitação de interesse